2024 já entrou para a história do planeta com temperaturas globais acima dos níveis pré-industriais em 1,5 grau. Esse é o ano mais quente já registrado, segundo o Observatório Europeu Copérnicos. Além de intensificar eventos climáticos extremos, o aumento da temperatura compromete a sobrevivência dos seres humanos no nosso planeta. No Brasil, a situação é crítica. A seca histórica no norte do país é um sinal claro dos efeitos das mudanças climáticas e milhões de pessoas estão sofrendo com a falta de água, afetando inclusive a economia local. Mas os problemas não se limitam à seca. Chuvas intensas e inundações, como as que atingiram o Rio Grande do Sul, também são consequências do aquecimento global. A gente conversa agora com o meteorologista do Clima Tempo, Guilherme Borges. Olá, Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui. Quais as principais consequências desse aumento da temperatura na Terra? A gente está correndo o risco de deixar a nossa casinha inabitável, né? A gente está sem seu áudio, a gente não está te ouvindo. Guilherme, talvez você esteja mutado. Vamos tentar desmutar? Está mutado ou não? Porque seu áudio não está chegando aqui. E olha que você está com um microfone bom, hein? Estamos vendo aqui um microfone grande. Ei, agora, aê, conseguimos, rapaz. Vamos lá, então. A gente estava. Boa tarde, querido. O prazer é nosso. Então vamos lá, vou repetir a pergunta. Quais são as principais consequências. Não, aí voltei, né? Vamos voltar à pergunta, por favor. Essa aí. Quais são as principais consequências desse aumento da temperatura na Terra? A gente está falando que a gente está correndo, a gente está destruindo nossa casinha, né? Está ficando cada vez mais difícil da nossa casa receber-nos de braços abertos. Exatamente. Então, ao longo dos últimos anos, né, a gente passou por esse, pode-se dizer, por esse aquecimento que o planeta vem sofrendo, né? É sempre importante frisar que o aquecimento global, ele se dá desde 1850, quando começou a nossa era pré-industrial, né? E o aquecimento do planeta, né, ele foi sendo gradativo. E a gente sempre sabia das principais consequências que poderia trazer ao nosso planeta, que eram esses eventos extremos, como ondas de calor, chuvas mais intensificadas, mas a gente às vezes subestimava, né, também quantos eventos poderiam acontecer. Quando que isso de fato vai acontecer? Quanto que isso ia começar a ficar mais marcado? E uma coisa que eu gosto sempre de falar é que desde 2010 para cá, né, nesta década, pode-se dizer, até 2020, marcou muito, porque a gente teve diversos eventos extremos, né, no Brasil e também no mundo como um todo, né? A gente teve diversas ondas de calor, a gente teve diversas chuvas extremas. Esses eventos eles se tornam cada vez mais potencializados, tendo um planeta mais aquecido. Se a gente pegar a composição do nosso planeta, ele é 70% água. Então, ele sempre vai tentar compensar esse aquecimento com esses eventos de chuva mais extremos, com essas ondas de calor mais extremas. Então, consequentemente, isso é um sinal claro. Como você muito bem pontuou, a faixa norte brasileira sofreu bastante ao longo desses últimos anos, principalmente, né, justamente por esse aquecimento demasiado. Claro que a gente tem alguns efeitos do clima normal, como El Niño, Laninha, né, o aquecimento dos oceanos que moldam o clima dos continentes, que impactam também nessa variabilidade. Mas por trás dele, né, existe essa mudança do clima, né, que traz mais energia a esses eventos. E a gente está vendo cada vez mais esses eventos extremos presentes. Guilherme, como a seca na faixa norte, Guilherme, como a chuva extrema no sul. Sim, Guilherme, vamos tentar elencar para a nossa audiência quais são os fatores que estão contribuindo cada vez mais para esse aquecimento global. Porque você falou antes que a gente não estava acreditando. Tem muita gente que está acreditando, né? Assim, pelo menos desde ali daquele documentário do Al Gore, o Verdade e Inconveniente, já tem uns 30 anos isso, né? Ficou muito claro que a coisa ia ferver. Só que existem interesses, tem a coisa do petróleo, tem o lobby aqui, o lobby acolá, e quem está sofrendo mesmo é o Sul, né? Quem está sofrendo é a população que não contribuiu para esse aquecimento global. Então vamos falar quais são os fatores e quais são os principais países que contribuem para essa destruição do nosso planeta. Então, se a gente pensar que o aquecimento global ele é feito pela emissão de gases de efeito estufa, basicamente a gente tem uma cobertura de nebulosidade em torno de toda a Terra, certo? Se a gente tem mais emissão de gases, a gente está deixando essa camada mais cascuda.
maneira mais simplista, certo? Então, consequentemente, todo mundo contribui de maneira generalizada para esse aumento, para essa emissão de gases que deixa o planeta mais aquecido. Mas, claro, existem planetas que contribuem mais para isso, Existem principalmente os países. países, né, as Sim. principais potências, né, como Estados Unidos, China, né, eles emitem muito mais gases de efeito estufa comparado, né, ao Brasil, por exemplo. O Brasil é irrisório a contribuição que tem perto desses países que são potências e que têm sua base econômica nessa exploração, pode-se dizer, né, de emissão de gases de efeito estufa. E é muito difícil para eles mudar também essa matriz deles de econômica de uma hora para outra, fazendo com que o planeta, né, mude a economia deles e, consequentemente, reduza. Então, eles ficam estimulando outros países, né, a ter uma sustentabilidade maior, né, uma maneira de viver mais sustentável, para, assim, consequentemente, tentar minimizar esses efeitos da mudança climática. Claro, eles estão tentando também, ao longo dos anos, mudar essa matriz deles de consumo econômica para tentar frear um pouco esse aquecimento do planeta. Mas, como a gente viu ao longo dos últimos anos, é muito difícil mudar isso, certo? Então a Precisa gente ter vai ter que vontade, pensar. né? Precisa ter vontade política, precisa investir. A gente está vendo aí que os Estados Unidos estavam investindo nessa agenda verde, e agora, com a vitória do Donald Trump, é bem possível que isso vá por água abaixo ou por água acima. A gente já não sabe mais com esse aquecimento, a água só vai subir. A curto prazo, como é que a gente pode, vamos dizer assim, a curto prazo, o que os modelos climáticos estão projetando? Por exemplo, vamos falar agora para o verão. A gente vai ter um verão, se esse ano for o ano mais quente, é bem possível que esse verão bata um recorde, né? Como é que vai ser o verão no Brasil? Aí que tá. Quando a gente olha principalmente para essas tendências de curto prazo, a gente tem alguns fatores climáticos, como eu falei para você, que impactam diretamente nessas estações de curto prazo, certo? A gente teve o El Niño, por exemplo, que impactou e favoreceu muito para esse aquecimento, para esses últimos 12 meses mais quentes da história, certo? O El Niño, ele é basicamente o aquecimento das águas do Pacífico. Esse aquecimento maior lá favorece principalmente esse cenário de temperaturas mais elevadas no Brasil e também no mundo, certo? Ele potencializa muito esse aquecimento. Por isso que a gente acabou tendo os últimos 12 meses mais quentes registrados da Terra, certo? Agora ele saiu de cena. A gente caminhou nesse segundo semestre de 2024 com uma tendência de resfriamento lá na região do Pacífico. E essa tendência de resfriamento favoreceu para dar uma segurada na subida das temperaturas. Quando a gente olha de maneira geral para o Brasil, para essa estação que se avizinha, o verão começa dia 21, às 6h21 da manhã, né? E o verão ele é sempre a estação mais quente. Ele é mais quente comparado a qualquer das outras estações que a gente tem. A gente tem quatro. Né? A gente tem mais incidência de radiação solar no Brasil, a gente tem um dia maior. Isso contribui para as temperaturas serem mais elevadas comparadas às outras estações. Mas o verão que se avizinha para a gente, ele vem com uma boa notícia. Ele não deve ser tão quente como o outro, que a gente teve diversas ondas de calor acontecendo. Ele deve ser um verão que pode ter algumas ondas de calor, mas não na mesma quantidade que a gente viu no ano passado. E além da chuva, a gente deve ter a região mais centro-oeste, sudeste, parte da região sul e norte, com chuvas acima da média esperada para essa estação. A gente tem outras combinações meteorológicas que estão favorecendo esse cenário mais chuvoso, e a gente deve ter uma estação com um pouco de chuva acima dessa normalidade, que é muito bom, porque se a gente pensar que o ano passado a gente teve uma situação muito crítica, muito quente, né, e consequentemente o abastecimento dos principais reservatórios do Brasil ficaram mais abaixo, tendo uma estação chuvosa acima da sua normalidade, pode ser muito positivo, principalmente para a região central do Brasil, pegando centro-oeste e sudeste, parte da região norte, também parte da região sul. Que incrível, Guilherme. Eu realmente não esperava. Estou surpreso, estou feliz. Não esperava notícias tão boas perto do verão, porque a gente está passando um dia aqui em São Paulo hoje de 34 graus. Então, a gente recebe com muita alegria esse seu otimismo climático para os próximos meses. Bom, mas a gente sabe que, eventualmente, vão acontecer ondas de calor. O que as pessoas podem fazer para mitigar esse impacto dessas ondas nos próximos meses? A gente tem que pensar sempre de maneira sustentável, né? Eu acho que sustentabilidade ela tem que caminhar, né, para todos. É sempre uma coisa que eu gosto de dizer. Todo mundo tem sua parcela de culpa. Não adianta a gente ficar apontando o dedo para qualquer lado, né, sem querer ser mais sustentável. A gente tem que fazer isso na nossa casa. Ser mais sustentável, andar menos de carro, talvez separar o lixo. Isso, todas essas coisas, a maneira de ser sustentável ajuda todo mundo, ajuda o mundo, ajuda a nossa casa, como você muito bem disse.
Se a gente ser sustentável, a gente vai conseguir diminuir talvez essa emissão de gases de efeito estufa de maneira mais abrasiva e, consequentemente, ter um país melhor ao longo dos próximos anos. Um país não, um planeta melhor ao longo dos próximos anos. Que bom, Guilherme. Muito obrigado pelo seu otimismo aqui. Um grande abraço. Bom Natal e bom Ano Novo para você também. Obrigado. Bom Natal e bom Ano Novo para você e para toda a audiência. Valeu, Guilherme.